Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Pessoal, nosso assunto será um assunto longo, onde nós estaremos tratando sobre as partes do homem. Partes externas, partes internas, partes escondidas, corpo, alma, espírito. Divisão da alma, divisão e função do espírito e da alma. Povo de Deus, estamos muito carentes hoje de estudarmos esse assunto, porque é um assunto que simplesmente se perdeu da igreja. Nós estamos muito voltados para as normas, para as motivações da nossa alma, para os benefícios do nosso corpo. Enquanto isso, o nosso espírito, ele tem ficado de lado. Muito disso acontece porque nós não conseguimos discernir o que é espiritual e o que é a alma e o que é o corpo. E essa palavra espírito, espírito humano, praticamente, assim, não tem sentido, não tem significado para nós cristãos mais. Porque nós nos perdemos nas partes exteriores ao espírito, ou seja, na nossa alma e no nosso corpo. Nós nos perdemos nesse emaranhado de sensações, de sentimentos, de ideologias, de desejos, não é? Então eu gostaria de pedir, como fala no avião, né? Antes, se houver alguma despressurização, coloque a máscara em você, depois no seu amigo do lado, né? Depois você ajuda alguém. Eu gostaria muito de pedir que você encontrasse um cantinho agora, ficasse nesse cantinho lá, para você poder ouvir bem as palavras que nós vamos dizer aqui, para que você possa fazer esse discernimento, para que você possa entender bem o início desse estudo. Tá bom? E gostaria de pedir para os irmãos também, agora, né? Você colocou a máscara em você, você já está num lugar reservadinho, para você ouvir com cuidado, anotar os textos. Agora você mande esse vídeo a outras pessoas que serão beneficiadas. Sabe? Esse é o nosso ministério, povo de Deus. Esse é um chamado de Deus para nós. Essa é uma ordem de Deus para nós. Que nós possamos conhecer a Cristo, nós, como corpo, nós, até que todos nós, cheguemos à varonilidade perfeita, que é a varonilidade de Cristo, o conhecimento perfeito, até que todos cheguemos a isso. Então é uma responsabilidade nossa. Tá bom? Oremos. Pai Santo, de infinita graça, Criador dos céus e da terra, estamos diante do Senhor, Pai, para agradecermos pela Tua maravilhosa palavra, para agradecermos, Pai, porque o Senhor tem sido tão zeloso conosco, para agradecermos, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina, nos direciona. Pai Santo, tem um pedido especial essa noite. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a vivermos em conformidade com o Espírito do Senhor, com o nosso espírito humano, atrelado, mesclado ao Espírito do Senhor. Pai, somos tão dependentes, tão carentes da ação do Teu Espírito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Limpa-nos, Pai. Tira de nós todo engano. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios
capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, o templo de Deus, que somos nós, é sagrado. Irmãos, quando está falando de templo aqui, está fazendo uma clara referência ao templo de Salomão, ao templo onde Deus habitava, ao templo que era subdividido em 3 partes: átrio externo, a parte mais interna, lugar santo, e a parte mais interna, santo dos santos. Então, aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma clara analogia sobre nós sermos esse templo. Ou seja, o átrio externo seria o nosso corpo, o átrio interno, ou lugar santo, desculpa, átrio interno não, lugar santo seria a nossa alma, é a nossa alma, e o santo dos santos é o nosso espírito, onde Deus habita. Onde Deus habita. Irmãos, breve esclarecimento. Nós somos um ser que nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Ou seja, o espírito, ele é abrangente, ele abrange tudo isso. Tá bom? O espírito possui uma alma que abrange o corpo. E a alma possui um corpo. A alma é maior do que o corpo e ela quem direciona as ações do corpo. Depois a gente pode melhorar isso, mas guarde isso. Só para a gente não pensar que o espírito é uma coisa pequenininha assim dentro de nós, bem pequenininha. Não, o nosso espírito é que é grande. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Tá bom? Beleza. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 22. Vamos lá. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. O Senhor seja com o teu espírito. Percebe essa relação? É entre Deus e o Espírito. Deus está no Espírito. Ele habita no Espírito. Assim como no templo, você tem a parte mais exterior, onde era mais acessível. Você tem a parte mais interior, ou seja, o Santo dos Santos. Desculpa, o lugar santo, que era menos acessível e tinha uma série de utensílios ali. Depois nós vamos ver todos esses utensílios, tudo certinho. E nós temos o Santo do Santo, onde tem a Arca da Aliança, onde está ali a presença de Deus. Então, no nosso espírito está a presença de Deus. O apóstolo Paulo faz essa analogia. Tá bom? Licencinha.
Vamos ler agora Hebreus, capítulo 10, verso 19. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo intrepidez para entrarmos no Santo do Santo. Então aqui, irmãos, nós temos alguma dificuldade, porque quando a gente vê nos cultos e nos cultos de modo geral, nós temos aquele pensamento de que entrar no Santo do Santo seria aquele momento de maior emoção, de maior contrição, onde você está diante de Deus ali. E não é isso que a palavra de Deus nos diz. Temos intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos, é nós nos relacionarmos com Deus e falarmos com Deus a partir do nosso espírito. A partir do nosso espírito. Qual é a oração que Deus ouve verdadeiramente? É a oração que parte do nosso espírito. Muitas vezes nós estamos com sensações no corpo e nós oramos com respeito àquelas sensações. Outras vezes nós estamos com sensações na alma, com pesares, com animosidades ou alegrias, ou enfim, uma série de emoções. E nós oramos a partir dessas emoções, a partir desses desejos. Todas essas orações, irmãos, elas são menores diante de uma oração feita a partir do seu espírito. A partir do meu espírito. Porque é onde Deus habita, é onde ele mescla o espírito do homem com o espírito de Deus. Mesclando, nós temos a vontade de Deus limpinha, pura, no nosso espírito. E essa oração, nós vamos ver posteriormente, que uma das funções do espírito é a comunhão. Comunhão é ter em comum, ter em conjunto, ter o mesmo pensamento, ter o mesmo direcionamento, ter a mesma visão. Então, no nosso espírito é que está a nossa comunhão com Deus. E é a partir daí que nós podemos ver as coisas, sentir as coisas, entendermos as coisas, vivermos neste mundo de modo que glorifique a Deus. Se não é dessa maneira, nós estaremos entregues aos nossos sentimentos, às nossas sensações corpóreas e às nossas sensações de alma. Né? Então tenhamos a intrepidez para entrarmos no Santo do Santo. Onde que é o Santo do Santo? No nosso espírito. Hebreus capítulo 4, verso 12. Vamos ler o 11. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. A palavra de Deus, ela é cortante e penetrante a ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas,
e é apta para discernir, ter clareza, saber o propósito, os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é apta a isso. Verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na tua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É muito interessante que ele faz uma fusão entre palavra e Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, irmãos, aqui eu gostaria que os irmãos entendessem e percebessem que há uma clara, indiscutível divisão entre alma e espírito. Há uma divisão clara entre alma e espírito. E o que é apto para fazer essa separação? A palavra de Deus. Irmãos, a nossa alma, ela esconde, ela encobre o nosso espírito de muitas e muitas e muitas maneiras. Assim como a pele cobre essa musculatura que está aqui embaixo, de modo que fica... não dá para você separar uma coisa da outra, a não ser que você tenha uma espada, um bisturi assim excelente para você poder fazer uma separação, para você separar essa pelezinha aqui, aí você vai para a próxima pele, aí você vai para o próximo tecido e você vai limpando e separando tudo. Da mesma forma, nossa alma encobre o nosso espírito. E se nós não soubermos fazer essa separação, nós não entenderemos o que é do Espírito de Deus, o que é do Espírito do diabo, o que é nosso, o que é meramente a nossa alma, o que é meramente o mundanismo, o que é, a gente não vai saber fazer isso. E nós sofreremos. Não sei se os irmãos perceberam, mas nós estamos falando sobre libertação. Precisamos ser libertos. E para sermos libertos, precisamos entender essas partes que existem em nós. Cada uma delas, as funções de cada uma delas. Irmãos, pode ser a coisa mais simples que for. Se você não entende a função, para que aquilo serve, como lidar com aquilo, irmãos, não vai dar certo. E, infelizmente, hoje, a Igreja do Senhor no Brasil não tem noção disso que nós estamos falando aqui. Verdadeiramente. Então vamos continuar porque temos muito a dizer. A alma encobre o espírito porque ela se funde. E é necessário que a palavra de Deus possa fazer essa... Agora vem a pergunta, como a palavra de Deus fará isso, irmãos, se nós não a conhecemos? Se nós muitas vezes não sabemos a historinha do domingo de manhã? Como a palavra de Deus fará essa separação de alma, entre alma e espírito nas nossas vidas? Irmãos, trabalhemos, lutemos, atentemos a essa voz do nosso espírito, sabe? Agora eu vou dizer para os irmãos, como é que essa alma se funde? Como é que ela encobre o nosso espírito? Meu pai costumava dizer que é necessário que nós tenhamos esse espírito firme aqui no nosso coração, como ele dizia, para refutarmos toda vozoeira mundana, vozoeira do diabo que fala aqui nos nossos ouvidos. Ele dizia isso. Eu vou usar essa mesma analogia. Irmãos, muitos de nós achamos, muitas vezes, que nós estamos alimentando o nosso espírito, mas não estamos. Estamos alimentando a nossa alma.
Muitas vezes nós achamos que estamos alimentando o nosso espírito, mas não, nós estamos alimentando o nosso corpo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos em uma reunião e nós sentimos aqui aquela emoção assim, sabe, tão pesada, e a gente pensa assim, nossa, hoje o meu espírito foi profundamente tocado. E não foi. A única coisa que foi tocado foi a sua alma, foi a nossa alma. Eu já vi isso várias vezes acontecendo. Tem um exemplo que para mim é icônico. Eu estava em uma reunião e tinha um pastor, e esse pastor orou por nós, e vários jovens, assim, eles sentiram aquela emoção. Como foi? Teve uma pregação sobre missões. Aí tem fotos sobre missões, pessoas sofrendo, pessoas, né, caídas, drogadas e tal. E aí vem o momento da oração. E aí esses jovens choraram muito, assim, muito mesmo. E o pastor, ele perguntava se as pessoas estavam ouvindo o choro das almas. E esses jovens, eles, nossa, sim, eu estou ouvindo o choro das almas. Essa emoção que você está sentindo é o choro das almas que você está ouvindo. Perfeito. Terminando a reunião, eu perguntei a alguns daqueles jovens, assim, você tendo ouvido o choro das almas, e o que você pretende fazer agora? O que você vai buscar? Que caminho você pretende tomar? Já que você teve essa experiência tão... Então, irmãos, a resposta que eu obtive, e não só no âmbito ali falando, mas eram jovens que eu tinha certo conhecimento, certo relacionamento, esses jovens simplesmente continuaram, foram fazer suas faculdades, foram se casar, foram montar empresa, foram... Então, o que foi aquele momento? Aquele momento de se ouvir o choro das almas. Foi meramente um momento onde a emoção tomou conta. Tem um pastor muito famoso e muito abençoado que ele ouviu o choro das almas verdadeiramente. Então ele pregava todos os dias e ele fez um compromisso com o Senhor de que ele lutaria, ele faria de tudo para que ao menos uma pessoa conhecesse o Senhor por dia através dele, aceitasse o Senhor. Em um determinado momento ele é chamado para pregar, ele vai. Chegando lá, ele prega e uma turma enorme vem vai aos pés do Senhor. E aí ele ora com aquelas pessoas, todas aquelas pessoas recebem a Cristo naquele ambiente de pregação, naquele ambiente de louvor, naquele ambiente de efusividade da vida de Deus ali. E aí ele volta para casa. Quando ele volta para casa, Deus fala, olha, você está devendo a alma de hoje. E aí ele fica sem entender. Como assim eu estou devendo a alma de hoje? Tinha várias pessoas, dezenas de pessoas vieram aos pés do Senhor. E o Senhor simplesmente insistindo. Olha, você está devendo a alma de hoje. Pode sair e ir buscar a alma de hoje. E aí ele entendeu que toda aquela movimentação não era movimentação, não havia nada de espiritual. O que estava acontecendo ali foi uma sessão de emotividades. As pessoas ficaram emocionadas, ficaram emotivas e vieram para frente. Mas não havia realidade espiritual nenhuma ali. A Bíblia nos diz que o Senhor está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade.
Adore em espírito e em verdade. Mas percebe como o corpo, como as aparências, como a nossa alma pode camuflar o nosso espírito e a gente acha que a gente está espiritual e nós não estamos. Nós estamos vivendo segundo as nossas próprias cobiças, nossos próprios desejos, nossos próprios egoísmos, nossos próprios valores. Não é Cristo. E a gente acha assim, estou agindo e Deus está agindo. E não está. Porque a alma e o corpo e o mundanismo encobrem o espírito. E é necessário que a palavra de Deus faça essa separação e que vivamos segundo o Espírito. Por quê? Nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos lá. Outra figura para os irmãos. O nosso corpo representa o Egito. Nós nos relacionamos com tantas coisas, com tantas falhas, com tantos erros. Na palavra de Deus, o Egito sempre vai ter essa referência com o nosso corpo. A nossa alma, o deserto. A nossa alma, o deserto. A nossa alma, irmãos, como diz Salomão, ela não se sacia nunca. Quanto mais os olhos veem, mais eles querem ver. Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Quanto mais a gente bebe, mais a gente quer beber. Quanto mais bonito nós ficamos, mais bonito queremos ficar. E a alma tem essa sequidão terrível que não acaba nunca. Mas a vida está na terra de Canaã. A terra que mana leite e mel. Lembra que nós vimos na historinha do domingo de manhã? Era necessário 2 homens para carregar um cacho de uvas. Essa é a analogia que nós precisamos ter em mente. Aqui fora, irmão, nós não podemos viver em conformidade com o que está aqui fora, com o que nós vemos aqui fora. Isso é o Egito. Isso são deuses para todo lado, vozoeiros de todas as maneiras. Na nossa alma existe uma sede insaciável. Como eu disse anteriormente, quanto mais belo, quanto mais bonito, quanto mais rico, mais poder. E essa sede, esse deserto que a gente vive, nós precisamos viver em conformidade com a Canaã. Em conformidade com a terra que mana leite e mel. E onde que é essa terra que mana leite e mel, povo de Deus? No nosso espírito. Em Cristo Jesus, que está no nosso espírito, dele mana a vida, dele sai tudo, e do nosso interior pode também fluir rios de água viva, à medida em que nós vivemos segundo o Espírito. Irmãos, pegadinhas para nós. Nós, quando nos convertemos verdadeiramente, nós somos atraídos e nós pensamos assim, agora eu preciso fazer o bem. E nós começamos a lutar para fazermos o bem. Tudo isso está no Egito, tudo isso está na parte externa, onde as pessoas veem, onde o sol queima, né? Onde a chuva molha. Fazer o bem. E nós pensamos, não, agora eu sou cristão, agora eu tenho que fazer o bem. Irmãos, falar para os irmãos, na vida cristã não tem esse negócio de fazer o bem ou fazer o mal. Não existe isso. O que existe é Cristo. Cristo agindo através de nós e fazendo a sua vontade. Se você quiser fazer o bem a partir das exterioridades que você possui, você fará o mal. Se você quer fazer o mal, você fará o bem em alguma medida. Porque se nós não estivermos agindo em absoluta conformidade com Cristo dentro de nós, essa coisa interior
nós estaremos agindo de modo errado. Então muitos irmãos entendem isso. Próxima pegadinha. As motivações. Então agora tá, então eu entendi que eu não preciso fazer, não é fazer o bem segundo os meus moldes. E eu estou fazendo o bem aqui, mas na verdade eu não estou querendo fazer. Eu não quero fazer o bem, não quero, nem não quero. Né? Tipo, fazer uma reunião na sua casa é um bem, né? Mas é exterior. Aí você ajudar alguém, tirar parte do seu dinheiro e dar para alguém, ser dizimista, ser ofertante, né? Pô, eu tenho que fazer o bem, sabe? Mas isso é externo. Você tem. A próxima pegadinha é: nossa, mas a minha motivação tá errada. Eu tô sendo dizimista, tô sendo ofertante lá, tô ajudando minha tia, mas dentro de mim nada disso está querendo. E aí você se desanima porque você percebe que as suas motivações são tortas. Ou seja, está na sua alma isso aí. Não é? Beleza, então a sua alma, você vai fazer um bem, o que você quer fazer, você vai ficar feliz, nossa, que bom. Aí você faz uma coisa que você julga ter sido mal. Exemplo, você convida as pessoas para ir à sua casa e elas não vão. Aí você pensa, nossa, fiz mal. Não, você fez um bem. Mas esse bem você precisa entendê-lo a partir do seu espírito, não a partir das normas, das regrinhas, das coisas que estão envoltas da sua capacidade mental, da sua visão sociológica das coisas, psicológicas. Não é a partir disso que você entende o que é bem e o que é mal. É a partir de Cristo. Então, o que existe para nós? Cristo. Então, segunda pegadinha é essa, onde nós nos pautamos pelos nossos sentimentos. Nossa, a reunião hoje foi tão boa, tô tão animado, nossa, meu espírito, eu tô tão alimentado. Aí você chega na sua casa, acaba a energia, já vem aquela fúria, aquela ira, aquela coisa assim descontrolada. Que coisa essa Anatel não, como é que é o nome? Equatorial, não gosto, que ódio e tal. Aí você percebe, tá, mas o que foi isso? Você percebe que foi só sua alma. Ela tava pra cá, feliz, acabou a energia, tá pra cá com ódio. Você está andando segundo a sua alma. E as suas ações são nesse sentido. Não há vida nesses lugares. A vida está em Canaã. A vida está no Santo dos Santos. A vida está no nosso espírito. E nós precisamos entender, termos clareza e avançarmos nesse sentido. E é o que nós faremos terças e, sendo a vontade de Deus, domingos também. Então, acompanhe tudo certinho para que você possa, em nome de Jesus, ter um avanço espiritual relevante. Tá bom? Pai, em nome de Jesus eu te peço, trabalha sobre a nossa vida, o nosso caráter, a nossa mente, transforma-nos, Pai, à semelhança do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós não nos percamos nos nossos sentimentos corpóreos, nas nossas sensações de pele, de paladar, de olfato, de visão, que nós não nos percamos nisso, que nós não nos percamos na nossa alma, sentindo uma coisa, sentindo outra e acreditando estarmos servindo ao Senhor, ou estarmos sendo cheios do Senhor, ou estarmos agindo mal com o Senhor. Em nome disso, nós não caminhamos mais segundo essas categorias, mas que em nome de Jesus, Pai, possamos verdadeiramente irmos ao nosso espírito e caminharmos em conformidade com as categorias que o Senhor coloca no nosso espírito, nessa parte profunda, nessa parte em que verdadeiramente o Senhor tem comunhão, o Senhor está mesclado. Eu te peço em nome de Jesus, dá-nos sabedoria. Eu te peço para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, ótima noite. Jesus abençoe e até domingo pela manhã, continuando a nossa história de 2º Samuel. Obrigado, com Deus.